meus amores! Estou aqui de volta com vocês, galerinha linda do meu terceirão. Tudo beleza? Tudo tranquilinho aí com vocês? Prontos para a próxima aula? Prontos para a aula de 19? Prontos? Então, vamos lá começar. Eu sou a maestra Tainá e vamos para as habilidades de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em culturas e línguas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos conhecer mais dois tipos de texto, de gênero textual. Os textos informativos e um mapa conceitual. Vocês já conhecem mapa conceitual, então a gente só vai passar novamente para algumas regrinhas de como ele é feito, do que deve conter e de como fazermos. E vamos trabalhar as expressões de contentamento e tristeza. Vamos analisar as questões do Enem de 2019, algumas questões. Conhecer o livro La Trégua e viajar para El Salvador. Eu sei que eu mudei ali, inverti, né, gente, no diáriozinho ali de vocês, o gênero na frente das expressões, mas vamos trabalhar as expressões primeiro. Não, é porque a gente vai trabalhar o gênero textual primeiro. Como ele é uma parte um pouco mais extensazinha, eu preferi colocar ele logo de início. O que é um texto informativo, galera? Galera, um texto informativo é um tipo de texto que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor, com toda a intenção apenas de informar sobre algo. Vai se tratar de um tipo de produção textual bem objetivo. Por quê? Porque ele quer atingir logo o seu leitor. Ele quer que o leitor entenda logo de cara o que ele está querendo passar. Normalmente é escrito em prosa, com linguagem clara e direta. Essa linguagem clara e direta, bem mais ainda, porque qualquer pessoa que leia pode entender o que está escrito. Então, ele vai sempre buscar uma leitura e uma linguagem clara e direta para falar de uma informação, para dar uma informação. Aqueles momentos assim que tem nos jornais, na televisão, que aparece do nada dando uma notícia, por exemplo, que aconteceu alguma coisa. Sabe aquela musiquinha daquele jornal? Pois é, todo mundo ouve e já sabe que aconteceu algum desastre. Eles preparam ali correndo um texto informativo bem pequeno para poder passar essa informação o mais rápido possível para o seu ouvinte, ou para a pessoa que está lendo, ou ainda para a pessoa que está assistindo. Esse tipo de texto tem como objetivo principal transmitir informações sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Ele sempre vai ser claro, ele sempre vai ser direto. Não vai deixar ali nem um espacinho para a pessoa entender outra coisa. Ele vai ser muito claro. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo utiliza a linguagem denotativa. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade, ou seja, o texto ele é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões. Ele está ali simplesmente para informar sobre alguma coisa. Ele não vai colocar em momento nenhum o seu sentimento no momento, o que ele acha daquele momento, não vai escrever ali com as palavras dele, com os sentimentos dele, com as sensações. Ele simplesmente vai passar o fato limpo, reto e direto. Quais são as características do texto informativo? As principais características são, primeiro, o autor dos textos informativos é um transmissor que se preocupa em relatar informações de maneira mais objetiva e verdadeira possível. Então, ele vai sempre se focar nos detalhes e que o seu leitor possa entender e realmente acreditar, porque ele vai informar sobre algo verídico.
O escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores, leitores, de maneira objetiva e alheia a ele. Como assim alheia a ele, professora? Ele vai escrever de uma forma com que não vai afetar a opinião dele. Se ele gosta ou não daquilo que está acontecendo, se ele gosta ou não daquele produto que ele está vendendo através de uma informação que aquele produto é bom e tal, ele não vai colocar a opinião dele, ele simplesmente vai passar uma informação. Ele é escrito em prosa, como eu já falei para vocês, o texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível possível. Ou seja, ele sempre vai trazer características, trazer dados, trazer informações que fazem com que o leitor acredite realmente e piamente no que ele está retratando. Como é que é a estrutura de um texto informativo, prof? Assim como todos os gêneros textuais, ele é constituído, o texto informativo é constituído de uma introdução do desenvolvimento e da conclusão, principalmente por se tratar de um tipo de texto que é escrito ali em prosa. Então, uma prosa ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é a tese, o desenvolvimento a antítese e a conclusão, que seria uma nova tese. Na introdução, o momento da exposição da informação necessária para informar o tema que será explorado pelo emissor, ou seja, pelo autor, pela pessoa que está passando a informação. No desenvolvimento, é a parte fundamental que contém as informações completas sobre o que ele está informando, desde os dados mais relevantes, ou melhor, todos os dados que se podem reunir para apresentar o tema. Por quê? Porque quanto mais dados ele reunir, quanto mais dados ele informar, mais verdadeiro vai parecer o seu texto. A conclusão é o encerramento do texto com uma exposição de uma ideia central. Não é uma ideia do autor, é uma ideia do que está acontecendo, do que ele está informando. Lembrando que ele é ali totalmente alheio ao que está acontecendo, o autor, tá? Ele só vai falar ali de um motivo, vai dar um motivo maior pelo qual foi necessário escrever esse informativo. Olha só aqui um texto informativo. Aumenta a quantidade de desaparecidos que não são encontrados nem vivos nem mortos. Nesse texto ele está contando, é um texto de 2021, que ele vai contar que os universitários de direitos humanos fizeram uma pesquisa e viram que teve um aumento na quantidade de pessoas desaparecidas lá no país dele. E que é em El Salvador, que é o país que nós vamos viajar hoje. Nesse texto, ele vai narrar todos os dados da pesquisa. Ele não vai falar qual é a opinião dele, se ele acha que isso é culpa do governo, se ele acha que isso é culpa da população, se ele acha isso ou se ele acha aquilo. Ele, em momento nenhum, fala nesse texto nada acerca disso. Ele simplesmente dá a informação dos dados colhidos por esse Observatório dos Direitos Humanos, lá de El Salvador. Então, ali é uma amostra de como é um texto informativo. E aí a gente vem para o mapa conceitual. O mapa conceitual é algo que está assim muito em moda ultimamente. Todo mundo pede para fazer, todo professor pede para fazer, todo aluno já sabe como fazer. O mapa conceitual ele vai ajudar muito você a organizar as suas ideias, a organizar o tema que você vai estudar, o tema proposto da aula. Você pode utilizar várias coisas para montar um mapa conceitual para te ajudar a lembrar e a estudar sobre qualquer disciplina. É uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Então, ele vai ter ali um gráfico, um esquema muito fácil, muito simples, para que você consiga compreender a ideia. Consiste numa ferramenta de estudo e aprendizagem,
onde o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo que o analisa. Então, a gente encontra mapas conceituais que vão mostrando tema 1, 2, 3, 4, ou explicação 1, 2, 3, 4, ou ainda ele vai mostrar ali com uma nuvem de ideias tudo o que se trata o tema central. O mapa de conceitos ele deve ser construído de modo a apresentar as principais ideias e suas relações existentes para tornar visível o contexto do tema abordado. A partir de uma representação gráfica e ilustrativa, o mapa conceitual deve criar ligações entre os diferentes assuntos que fazem parte de determinado conhecimento. Quanto mais ele tiver ilustrado, quanto mais ele tiver cores, mais vai ser fácil para você lembrar na hora de uma prova, por exemplo. Se você coloca ali os falsos cognatos e para cada tipo dele você coloca uma cor, para cada tipo dele você coloca uma ilustração diferente, quando você for fazer uma prova, você vai lembrar, os heterossemânticos eram azuis lá no meu mapa, então no azul estava dizendo isso, isso e isso. E isso vai te ajudar, assim, a ter uma maneira mais fácil de estudar. Como criar um mapa? Primeiro, você vai encontrar qual é o assunto. E depois que você encontrar o assunto, você tem que dominar esse assunto. Professora, mas eu já estou usando o mapa para poder aprender. Então, se você não domina ainda sobre aquele assunto, você vai pegar e vai ver os pontos principais desse assunto. Depois que você encontra os pontos principais desse assunto, você vai definir o quê? Vai definir a estrutura. Ops, cadê meu pincel? Vai definir a estrutura que você quer montar. Se você quer montar um mapa, que aqui está o tema central, e você quer as explicações ligando, se você quer ele em formato cronológico, né? Se você quer ele em vários globos, que no final eles vão se interligar, enfim, você vai montar o seu mapa conceitual da maneira que você achar que é mais bacana, que é mais legal e que você vai aprender mais fácil, com mais facilidade. Depois que você separou o assunto, dominou esse assunto, definiu a estrutura, aí você vai montar o seu mapa. E quais são as estruturas desse mapa? Nós temos alguns tipos de mapa. Eu trouxe para vocês 3 tipos diferentes. O hierarquizado, que o que é hierarquizado? Ele vai seguir uma ordem cronológica de um processo ou ideia. Ou seja, ele vai, por exemplo, a explicação 1, a 2, a 3, a 4, ele vai nesta sequência. Ele vai seguir uma hierarquia. Aí a gente pode encontrar ele assim, ó, um pontinho ligando o outro. Pode também ser em teia de aranha. Como assim, professora, em teia de aranha? Um assunto central que vai buscando outro, 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 outro e outro. E esse outro aqui já encontrou outro ponto e outro ponto, que vai seguindo e esses dois se encontram e assim sucessivamente, certo? Que vão se encontrando os pontos e as ideias. É um mapa teia de aranha. Ele é útil para visualizar a ramificação de ideias ou assuntos que são muito amplos. E por último, nós temos também um mapa conceitual de fluxograma, que é um fluxo, né? O nome já diz tudo, fluxograma. Identifica as diversas opções lógicas para a resolução de um determinado processo. O fluxograma pode ser ali um quadrinho aqui e nele o seu fluxo, o que vem depois, muito parecido também com a teia de aranha. Eu trouxe para vocês aqui um tipo de mapa conceitual. Ele está ali mais para fluxograma do que teia de aranha. Eu coloquei os falsos cognatos, né? Aqui no meio tem os falsos cognatos. E então ele vem com a primeira explicação, o que são, qual é o conceito dos falsos cognatos e alguns exemplos. Então esses exemplos estão totalmente ali ligados ao meu fluxograma, o meu mapa conceitual. Tranquilitos? Tudo belezinha até aí? Eu acho que fica muito mais fácil para você trabalhar utilizando o mapa
mapa mental. A gente chama de mapa mental, mas mapa conceitual também. Mapa mental porque vai ajudar você a mentalizar aquele assunto. E conceitual porque através dele você vai colocar conceitos de temas que você precisa aprender, que você precisa conhecer mais. Tá bom? Então vamos agora para a nossa segunda parte. Tiramos ali o gênero textual, que nós mudamos a ordem hoje, e vamos para as expressões de contentamento ou de tristeza. Expressões que nós utilizamos quando estamos felizes ou quando estamos tristes, tá bom? Então vamos olhar lá no nosso slide. Eu trouxe aqui para vocês na Super Mulher as emoções e os estados de ânimo. Durante um dia inteiro, a gente pode viajar em várias emoções, né? Tem dias que a gente está o dia inteiro feliz, mas tem dia que a gente acorda bem e aí vai passando o tempo, acontece alguma coisa, você não está tão bem, daqui a pouco você fica mal, ou ainda acordou num dia não muito bom e aí tem uma notícia boa que vai ali influenciando no seu dia e te trazendo diversas emoções e diversos estados de ânimo. Então eu trouxe para vocês essa super mulher aqui. Ela começou o dia muito feliz. Depois me sinto enfadada, me sinto estressada, me sinto incrível. Depois aconteceu alguma coisa que deixou ela muito incrível, se sentindo a top das galáxias. Depois, estou muito contenta. Depois, surpreendida e terminou seu dia muito tranquila. Olha que dia bacana dela. Por mais que ela se estressou um pouquinho no início do dia dela, mas o restante do dia foi bem bacana. Eu trouxe para vocês aqui um mapa conceitual de expressões de alegria. Esse mapa está no estilo de fluxograma, né? Que ele tem ali as suas ramificaçõezinhas. Então, expressões de alegria. Quais as palavras que eu posso falar para expressar alegria? Que genial, que fenomenal, que maravilhoso, que felicidade, que emoção, que boa notícia. É uma quantidade de palavras muito grande. Eu trouxe só 6 exemplos, mas eu poderia dizer que quanta alegria, quanta felicidade, enfim, eu posso ter várias expressões de alegria. E aí eu gostaria que vocês repetissem comigo esse pequeno vocabuláriozinho aqui de expressões de alegria, para que vocês consigam pronunciar corretamente e, quem sabe, utilizar no dia de vocês também. Como estás hoje? Genial, que genial, que fenomenal, que maravilhoso, que felicidade, que emoção, que boa notícia. Eu não estou tendo uma boa notícia aqui, não. As minhas anteninhas de vinil estão me dizendo que vocês não estão repetindo comigo. Então, eu vou falar de novo e espero que vocês repitam comigo. Que genial, que fenomenal, que maravilhoso, que felicidade, que emoção, que boa notícia. Melhorou. Agora vamos ver a de tristeza. Que mala suerte, que rabia, que lástima, que pena, que triste, que decepção. Então eu trouxe só algumas também, mas nós temos muitas outras expressões de tristeza ou de raiva que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então vamos repetir comigo o terceiro ano lindo do meu coração. Acorda, terceirão. Que mala suerte, que rabia, que lástima, que pena, que triste, que decepção. Que decepção, que eu estou vendo que vocês não estão falando comigo. Quanta decepção. Ai, 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 em terceiro ano. Como é que vai ser essa vida assim, né? Tudo muito fácil, tudo muito simples. Vocês ficam aí só de boa, só me olhando. Não falam nem para eu poder ouvir daqui.
Olha que as minhas anteninhas de vinil, elas captam tudo que está acontecendo por aí, porque eu tenho uns olhos por aí que me contam também, tá? Vamos repetir comigo? Acorda, galera! Vamos lá de novo? Só uma última vez, essas expressões de tristeza. Que mala suerte! Que rabia! Que lástima! Que pena! Que triste! Que decepção! Agora sim, melhorou. Vamos lá agora, então, para o nosso momento de análise de questão do Enem. No Enem de 2019, ele trouxe uma fábula. Na verdade, não é uma fábula, ele trouxe um texto falando sobre uma fábula. Então, vamos ver do que esse texto falava? Que hay de cierto en la fábula de la cigarra e la hormiga. O que há de verdadeiro, de certo, na fábula da cigarra e da formiga? Cuenta uma conhecida fábula que tras passar todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir a sua vecina, la hormiga, algo que levar-se a la boca. Esta le ofereceu granos de arroz acompanhado de uma moraleja, mas vale prevenir que lamentar. Merece su fama de previsora y afanosas las hormigas cortadoras de hoja? Por ejemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Outro dato curioso é que se ha comprobado que praticamente em todas as espécies de hormiga, as mais ancianas assumem trabalhos de maior riesgo. De acordo com Davidson Moron, da Universidade de Jagiellonian, Polônia, esto se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim que a um indivíduo jovem. Enquanto a las cigarras, no se les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando unos sonidos que producen con una membrana llamada timbales y encamarados a um árbol de cuja sálvia se alimentam. Então ali está dizendo que, será que realmente está certo essa fábula? Enquanto as formigas ficam trabalhando durante o verão, a cigarra fica cantando e no final, quando chega o inverno, chega o frio, ela está com fome e vai pedir da formiga comida. Será? Então ele vai mostrando ali nesse texto que realmente as formigas, elas têm esse trabalho durante o ano, elas têm as suas tarefas a serem feitas, certo? E as tarefas que assumem maior risco, elas colocam as mais velhas para fazerem, porque eles acreditam, a vida da formiga, tá, gente? A vida da formiga acredita que sacrificar uma vida já de alguém, já de idade, é melhor do que de um jovem. E as cigarras, não é que elas são preguiçosas, é da natureza delas cantar. Na verdade, o macho ele passa o verão todo cantando, sempre em cima de árvores, e essas árvores soltam algumas seivas que fazem com que ele se alimente. Então, através do canto dele, acredito que seja a membrana que fica batendo lá, vai soltando um tipozinho de seiva que ele vai se alimentando. Então, ele não fica passando fome de verdade, né? Então, vamos lá para a questão sobre esse textinho. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisado, com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para quê? Qual foi a função que ele utilizou nesse texto? Apresentar ao leitor um ensinamento moral? Reforçar os estereótipos associados às cigarras? Descrever o comportamento dos insetos na natureza? Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Ou descrever a relação social entre as formigas e as cigarras? Ele queria simples e claramente descrever o comportamento dos insetos na natureza. Tanto que ele foi explicar que a formiga age da forma X por conta disso,
enquanto que a cigarra age da forma Y. Ele mostrou que os dados mostram, que os estudos mostram que é assim o comportamento desses insetos na natureza. E numa outra questão, ele trouxe já um textinho bem menor, um pequeno poema chamado Adelfos. Eu soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Muito simples, né? Muito pequenininho, um pequeno fragmento foi o que o Enem de 2019 trouxe com a seguinte pergunta. Na estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete sobre o quê? O que ele quis falar? Vamos analisar. Ele fala o quê? Eu sou como as pessoas que vieram da minha terra. Sou de uma raça moura, velha amiga do sol. Que tudo que ganharam ou tudo que perderam. Tenho a alma de nardo de um árabe espanhol. Então ele quer refletir sobre o quê? Sobre a formação identitária dele, plural, da condição nômade dos seus antepassados, da perda sofrida do processo de migração, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe, da sua identificação com os elementos da natureza. Não, ele estava falando sobre o quê? Sobre ele, sobre a formação identitária dele. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Eu sou como as pessoas da minha terra. Então ele está dizendo que ele é daquele jeito, é a identidade cultural e plural dele. Certinho? Muito fácil, né? Nesse ano, eles tiveram textos bem grandes também, a gente pode ver esse outro texto aqui da questão 3, Millennials. Tiveram também, deixa eu passar aqui, para a questão 4, um texto um pouco menor do que o anterior, o homem eletrônico, também. E, por último, eles trouxeram outro textinho pequeno. E esse outro textinho pequeno, em forma de poesia, eu vou ler para vocês novamente. Então, a gente viu o primeiro, o segundo, e vamos ver o quinto. Então, pulamos a questão 3 e a questão 4. Obera en baio claro, vaquilla hinchada, eres de vino tinto, la camarada. Está falando sobre a empanada, tá? Obera en baio claro, vaquilla hinchada, eres del vino tinto, la camarada. Vienes llena de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Con el primer mordisco, por una oreja, se abre tu boca ardiente como sorpresa. Te la lleno de pebre, quedas picante, si te beso muy fuerte, no me reclames. Busco loco en tu vientre, delicia oscura, la traición exquisita de tu aceituna. Y repite el ataque, por andanadas, nadie queda com hambre, se hay empanadas. Então, é um poeminha que eles fizeram, que o Antrix fez, falando sobre as empanadas. As empanadas é um tipo de empada feita na Argentina, tá? Ela é bem típica na Argentina, com recheio de carne, com azeitona, com muita cebola, com muita coisa muito deliciosa, muito saborosa, muito suculenta. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix quis o quê? Enaltecer esse prato culinário, descrever algumas etapas da preparação, destacar a importância do vinho na alimentação, resgatar o papel histórico desse alimento ou evidenciar a relevância de alguns condimentos. Ele estava ali só falando do quê, gente? Enaltecendo. Só falando bem da empanada, dizendo que era simplesmente maravilhosa, coisa de outro mundo, dos deuses, que era para ela se desculpar se ele tivesse que beijar ela. Enfim, e também que não era para ela queimar ele, né, gente? Porque a gente come empanada bem quentinha, bem deliciosa, maravilhosa, e ela também pode ser consumida com um vinho de acompanhamento. É esse momento que ele fala do vinho. O livro de hoje, gente, é do Mário Benedetti. Mário Benedetti
Ele era um escritor uruguaio. Ele morreu não faz muito tempo, ele morreu em 2009. Esse livro, La Trégua, é uma novela que ele narra a vida do Martim Santomé, que é um homem viúvo, bem próximo de se aposentar, jubilar-se, chegar a se aposentar, que fica perdidamente apaixonado pela sua colega de trabalho. Essa novela foi escrita em 1959 e está situada em Montevidéu, Uruguai. Então, ele mostra que, no texto, que acontece em Montevidéu. Toda a novela está escrita em forma de entradas e no diário pessoal do protagonista, Martim Salomé. Então, ele vai falar toda essa novela, ele vai narrar toda essa novela como se fosse um diário. Tudo que aconteceu naquele dia com ele, como ele se apaixonou, o que chamou a atenção dele, todos os detalhes que aconteceu dia a dia, por isso também uma novela. Nesse livro, ele relata o período da sua vida como um empregado viúvo, muito perto de se aposentar, e quando ele aparece e se desenvolve uma relação amorosa com a Avellaneda, que é uma mulher que trabalha com ele, e ele se apaixona já próximo de parar de trabalhar, e ele não consegue pensar a vida dele sem essa mulher, sem ver essa mulher todos os dias. E agora vocês vão ter que ler o livro para poder descobrir se ele fica com ela ou se ele não fica com ela, porque eu não vou contar para vocês. Eu estou mal hoje, sim, não vou contar não. Vai lá, descobre e depois me conta que você descobriu, tá bom? Galerinha, agora aquele momento super especial também, onde nós vamos fazer a nossa viagem. Nós vamos viajar para El Salvador. Então, roda a vinheta. Vamos lá para o país da cúmbia, da salsa, dos tamales, que não é só o México que tem tamales. Você sabe o que é tamales? Tamales é uma comida feita de milho parecida com a nossa pamonha. Aqui no Brasil, a gente come a pamonha mais doce ou salgada, com queijo ou com goiabada, mas para eles, os tamales, eles têm um recheio extra. Então, às vezes, vem com ovo, vem com carne, vem com frango, vem com um monte de coisa dentro, esses tamales. Então, ele é parecido com a nossa pamonha, mas o que diferencia é a forma de ter vários tipos de recheio, tá bom? Então, vamos lá ver aqui as curiosidades, algumas dicas sobre El Salvador. A sua capital é chamada de São Salvador. Ele possui, no ano de 2015, esquece o que está escrito aqui, El Salvador, a professora estava dormindo. O equivalente a 2,3 milhões de pessoas, a mesma população da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Isso tudo, olha gente, é um país que tem a população do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é tão grande assim. De todos os países da América Central, El Salvador é o único que possui um litoral, apenas pacífico. Em termos de área, é um dos menores países da América. A maior parte da população de El Salvador é constituída de mestiços descendentes dos ameríndios com os europeus. Durante 17 anos, El Salvador fez parte dos Estados Unidos da América Central, muito parecido com o que Porto Rico é hoje. Só que ele é dividido em 14 departamentos, que equivale a estados, sendo o mais populoso o de São Salvador, que é a sua capital. As 5 maiores cidades de El Salvador são São Salvador, Santa Ana, Soyapango, São Miguel da Fronteira e Santa Tecla. A moeda de El Salvador é o dólar americano, que foi adotado em substituição ao antigo colon salvadorenho. E um dos principais ingredientes da cozinha salvadorenha, assim como muitos outros países, é o milho.
Entre os alimentos mais presentes na mesa da população estão as tortilhas, os tamales, que são as nossas pamonhas, as pupusas, as rigas, as yucas fritas, ou seja, macaxeira frita, e buñuelos com mel, que é o nosso pão de mel, os pãozinhos de mel. Certinho, bebês? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Qualquer coisa que vocês descubram a mais e queiram me falar, é só entrar em contato que eu tenho o maior prazer em atender vocês. Um grande beijo e nós nos vemos na próxima classe.